Bom, pessoal, a gente vai agora verificar como botar a máquina Client, né, a máquina 7, como membro de um controlador de domínio. Isto é, eu vou rebaixar essa máquina, vou tirar os poderes dela. Então ela antes tinha poder autônomo e agora não tem mais. Ela vai ficar subordinada ao controlador de domínio. A nossa primeira etapa será botar essa máquina na mesma rede que tem o nosso servidor, né? Então a gente vai abrir aqui a central de redes e compartilhamento, vai lá na placa de rede e vamos definir um IP na mesma faixa de rede que está o nosso servidor. Eu desativei o IPv6, só vou utilizar IPv4 e eu tenho que botar na mesma faixa de rede. Então a minha rede é o 92.168.200 e o IP da máquina, tá? Eu uso um padrão de máquinas crescentes para clientes e máquina decrescente para servidores. Então essa máquina vai ser a minha primeira máquina. IP de classe C, não utilizo gateway, que não estou roteando nada com ninguém, mas eu utilizo o DNS, tá? Então o DNS, por quê? Porque eu estou fazendo parte de uma rede Microsoft cliente e servidor. E toda rede cliente e servidor tem um nome de domínio. Se não tiver o domínio, não é rede Microsoft. E outra, se não resolver o nome, eu não consigo ingressar na rede Microsoft, tá? O meu servidor de domínio é a máquina do AD. A máquina do AD é a máquina 254, ok? E fechar. Nossas próximas etapas agora, nós já podemos fazer uns testes só para checar se a máquina está funcionando ou não. Então, nossa primeira etapa, eu vou verificar aquela conectividade de rede local, utilizando o próprio IP, tá? Eu vou dar um ping na máquina que é o meu servidor de domínio e ele tem que responder, tá? Nesse caso ele não está respondendo. Ele avisou que o host de destino está inacessível. O tempo de limite foi esgotado. Por quê? O pacote tem um tempo de retorno. Se ele mandou o pacote e não recebeu, opa, não consegui ter nada disso aí, certo? A gente tem que descobrir agora por que não está pingando. Eu já avisei a vocês. Primeira coisa que a gente vai checar, a máquina virtual, certo? Eu vou lá, olha, a máquina virtual está ligada, a outra máquina também está ligada. A placa de rede tem que estar como bridge, está lá embaixo como bridge. A outra placa de rede está como NAT. Então é interessante que a gente altere isso e defina isso aí para fazer uma ponte, tá? As placas obrigatoriamente, nesse meu caso, tem que estar como bridge. E agora eu vou tentar pingar. Ela já está começando a responder, ok? O ping envia 4 pacotes para o destino e o destino responde com 4 pacotes para a origem. Ele vai me dar ali no final uma estatística, tá certo? Se você quiser mandar pacote por tempo indeterminado, você pode usar a opção "-t" no final, né? Ele vai mandar pacote sem parar. Para cancelar a opção do ping com o "-t", você usa o Ctrl+C, tá? E aí no Ctrl+C ele vai informar quantos pacotes foram enviados, quantos pacotes foram recebidos e o tempo que passou. Outra coisa, só dando um ping nesse IP não quer dizer que o domínio vai entrar não, tá? Eu tenho que verificar o seguinte, eu tenho que verificar se eu estou conseguindo resolver nome. Então, para você resolver o nome, você tem que usar algum nome de domínio. Então eu vou pingar no domínio, porque ele vai resolver o nome e vai pingar no IP que ele vai resolver para mim. Então assim, o nome do meu domínio é empresa.local, tá? E ele vai tentar resolver. Então aí o que acontece? Ele resolveu e disse, olha bicho, o domínio empresa.local é a máquina 192.168.200.254, certo? E respondeu.
Se caso vocês não tenham feito essa configuração correta, tá? Ou então você diz, olha, o IP vai ser esse. Digamos, você chutou, o IP é 192.168.5.95. Não sei como, mas você chutou esse IP, certo? Então esse IP aí tá outro. Eu vou tentar agora verificar para saber se a minha máquina vai conseguir resolver o nome. Então olha só, você vai dizer, bicho, ainda conseguiu resolver o nome, tá? Só que isso aí é uma resolução de nome no cache do DNS, ok? Então aqui agora o que foi que eu fiz? Eu limpei a cache de DNS. Ele não resolve mais, tá? Então é aquelas coisas, é do tipo assim, são aquelas coisas que você imagina no Windows. Rebuta a máquina, ele vai funcionar depois, como você quer. Só que eu não preciso rebutar sempre a máquina, eu uso o comando para forçar alguma coisa, certo? Ou então, digamos assim, dá meia horinha, vai tomar um café, vai tomar uma água, vai passear no corredor, quando você volta o negócio está funcionando. É mágica? É não, pô, não é mágica não. Isso aí é porque o Windows tem cache, e a cache ela é atualizada durante um período. Então nesse meu caso, eu dei uma limpada na cache, o comando que eu usei foi esse aqui, ó. Cadê? O comando ipconfig/flush DNS. Tá? Com esse comando ele vai limpar a cache de DNS, ele libera a cache. E quando ele vai tentar resolver, ele vai naquele servidor que eu botei lá, que era o 928 ou uma coisa, não sei o que, e tentou resolver novamente. Então, dessa forma, tá no vídeo, você vai ver no vídeo, tá? Não se preocupa aí com o nome do comando, que vai estar no vídeo lá qual é o comando que eu estou usando, tá? É o ipconfig/flush DNS. Então olha só, pessoal, vê. Uma outra coisa que vocês às vezes fazem é o seguinte, tá? Uma outra coisa que às vezes vocês fazem é o seguinte, ó. Vocês vão lá na máquina 2008 e você verifica como é que está a configuração do 2008. Aí vocês tentam botar a mesma configuração que está no 2008 na máquina 7. Aí eu vou dar uma olhada aqui na máquina 2008 para verificar como é que está a minha configuração. Aí você chega lá, vai na configuração de rede local. Primeira coisa, já reclama. Cadê minha internet? Tá? Que você diz, eu não estou na internet. Lógico, você não está numa internet, você está numa rede local, sem acesso à internet, você está só na LAN. Então aquele X vai aparecer. Aí você vai lá na conexão local e procura o que? Você procura a tua configuração de IPv4. A primeira coisa que você nota é que ele mudou o IP que você tinha posto antes, que era 192.168.200.254. Ele botou o 127.0.0.1. Quem é o 127.0.0.1? É o loopback, é ela mesma, tá? Então todo endereço de loopback é o próprio endereço local. Então ele está dizendo aqui que quando você botar qualquer nome de DNS, ele vai resolver em que máquina? Nela mesma, tá? Aí você vem aqui na máquina 7 e você vai tentar configurar o teu DNS do mesmo jeito, ó. Chega aqui, vem em propriedade, chega em propriedade, vem para cá e digita isso. 127.0.0.1. Beleza, ok, tá? Primeiro, ele não vai resolver nome, né? Porque usando dessa forma, você está dizendo que o servidor de DNS é a própria máquina, é o 7, e não é o 7, é o 2008. Ou então,
você configura daquela forma, não faz isso e já vai ingressar a máquina no domínio, né? Aí você vai lá em meu computador, botão direito, vai lá em propriedades, alterar a configuração, manda alterar e vai em domínio. Aí você diz, ó, o nome é empresa.local. E aí você vai receber essa mensagem aí na tela. Essa mensagem, tá? É porque ele não conseguiu alcançar o destino, pô. Ele não conseguiu encontrar quem é o teu controlador. Uma outra coisa também que ocorre é nisso, ó. Eu vou botar só empresa. Aí ele encontra. Só que empresa, tá, pessoal? Empresa não é nome de domínio. Ele é nome de NetBIOS. NetBIOS só para máquinas 2000 não, 98 abaixo. Ou melhor, milênio, né? A gente nunca lembra do milênio, mas tem um milênio também. De milênio abaixo não usa DNS, usa NetBIOS, tá? Funciona parcialmente. Política a princípio, política não funciona. Mas aí, se você quiser só fazer a autenticação de usuário, dessa forma funciona? Funciona. Mas se você quiser futuramente usar GPO, política de grupo, se for só com NetBIOS, elas não são aplicadas, porque as políticas só funcionam com DNS. E como aqui no DNS você não está conseguindo passar, tá? Porque você não configurou o DNS Server corretamente lá no DNS Client, ele não vai conseguir passar. Então nesse caso aí, qual é o problema? O problema é você. Você não configurou o DNS correto, tá? Então isso é erro do técnico, bicho. Então aí você vai ter que voltar para lá e fazer a configuração disso aqui, ó. Aí imagina só, você faz via NetBIOS, ele ingressa no domínio, daqui a 2, 3, 4 meses na empresa, o cara firma e quer usar GPO. Imagina só, parar 4 meses de trabalho, tá? Já de uso de servidor, para poder refazer tudo novamente. Então vai ser um negócio bem trabalhoso para você. Então o negócio é começar certo. E aí, ó, o que é que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que informar quem é o servidor de domínio da minha empresa. É a máquina 254. Ok, fechar. Primeiro, pessoal, é sempre bom dar uma checada para saber se ele está resolvendo o nome. Ele conseguiu resolver o nome. Se ele conseguiu resolver o nome, bicho, tá? Não é que eu vou dizer, ó, nunca vai ter erro aqui. Você pode digitar o nome errado do domínio, né? E ele não vai conseguir encontrar loca, porque o nome é local, mas o erro novamente é seu. Então, não vem dizer, o culpado é o Windows. A gente sabe que o Windows dá um bocadinho de bronca, mas as broncas do Windows não é bronca do sistema. Geralmente é bronca de hardware ou é bronca do usuário, que não sabe configurá-lo, tá? As broncas que o Windows aparece é depois. Essas sim são depois. Bronca de quê? De falta de manutenção, cache, tá? Espaço em disco, enfim, são broncas que você encontra no dia a dia. Então nesse caso aqui, ó, ele não encontrou o domínio local, mas ele encontrou o domínio local e já está aí pronto para que eu possa ingressar. Bom, com quem você vai ingressar isso aí? Primeiro, eu quero ingressar no domínio empresa.local. Lá no domínio empresa.local, quem vai autorizar o ingresso dessa máquina no domínio é o usuário administrador. Então eu boto a conta do usuário administrador, se for em português. Se for aquela versão em inglês, ele muda o nome do administrador para administrator, tá? E eu boto a senha daquele meu usuário que eu tenho lá dentro. Se tudo estiver correto, ele deverá exibir uma mensagem de bem-vindo ao domínio tal, que é esse aí. Então essa é a mensagem de boas-vindas, ok? E aí ele avisa, ó, bicho, é preciso você reinicializar a máquina. Aí você manda fechar. Aí o cara às vezes é preguiçoso, faço depois, tá?
Aí às vezes o cara, eu vou dar um logoff para entrar com o meu usuário. Vou dar um logoff. Certo? Então assim, você começa já a fazer a autenticação com o usuário logo no início, mas as políticas, os recursos que o usuário tinha não chegaram até você ainda. Então é interessante que você já comece a partir de agora a fazer a sua autenticação correta. Então o meu usuário é o usuário Coelho, acho que era isso. E o nome da minha máquina é a máquina host PC, host 1 traço PC, não é só host 1/Coelho. Então é interessante que a gente precise fazer o nosso reinício, porque ó, quando eu voltar para cá, eu vou lá nas propriedades, tá? Em alterar, eu já consigo ter o meu ingresso da minha máquina dentro do domínio, mas algumas opções eu não tenho ainda. Então, novamente, vamos sempre que a máquina solicitar que você tem que reinicializar, reinicializa a máquina para que ela consiga ingressar no domínio corretamente, para que as configurações que vocês venham a fazer futuramente não venham dar problema, tá? Outra coisa que você tem que se ligar é a segurança. Você tem que estar seguro daquilo que você está fazendo para que não ocorra erro, bicho. Então, se você está inseguro, qualquer erro que é erro do sistema, você vai sempre pensar que é erro seu. E não é um erro seu, pode ser um erro de uma outra, digamos, de uma outra atividade, de uma outra ferramenta, de algum outro item que você não utilizou. Bom, uma outra coisa que você já pode checar aqui é isso aí, ó, pessoal. Quando você voltar para a máquina server, você pode acessar agora o seu objeto do Active Directory. Bom, uma outra coisa aqui, ó, você vai verificar que a tua ferramenta, o item ferramentas cresceu, ó, tá? E aqui você vai ter a console, usuários e computadores do AD. É só para ela. Nada que você também não consiga acessar por aqui, né? Então, chegando aqui, você vai visualizar o teu domínio, ó, e os teus computadores. E lá dentro já está incluso o computador que eu botei. Beleza?